Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar sempre por intermédio da sua palavra conosco. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Marcos. Eu quero ler com vocês aí o texto para nossa breve conversa. Está no capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, as notícias de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra quando ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos. Essa passagem ela fala de um pouco de tudo do processo que nós estamos vivendo. E aqui Marcos está relatando, ele traz 5 histórias em sequências, justamente de controvérsias, justamente daquilo que os líderes religiosos se opunham a Jesus. E aonde Jesus está, onde tem um plano de Deus em execução, vai ter oposição do inferno. Por quê? Porque o mal não quer o bem, meus irmãos. O mal não quer o bem. E o Senhor, a intenção dele, ele fala que para isso o Filho do Homem se manifestou, para buscar os pecadores ao arrependimento, salvar os que estavam perdidos e dar a vida em resgate de muitos. Ele não veio também para destruição. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus não. Jesus, pelo contrário, ele veio para dar vida e vida em abundância. É o que fala em João 10:10. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes para nós, no que se refere àquilo que estamos vivendo em processo. Começa no versículo 1 falando: dia depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum. Irmãos, dias depois. Muitas vezes vamos passar períodos em que nada acontece. Dias depois vai acontecer, mas sempre vai haver uma experiência. Eu costumo falar que uma experiência dá força à outra para levar. O crente normalmente ele anda olhando já para o céu, justamente para procurar sinais, porque é de lá que vem o nosso socorro. Mas muitas vezes o Senhor vai deixar com que nós sejamos entregues ao nosso cotidiano. Esse é o grande perigo. E eu creio que, não são nos momentos de glória, são os momentos de cotidiano. São momentos em que parece que nós não fomos esquecidos, são momentos em que parece que nós somos entregues a nós mesmos, para ver como que nós nos comportamos. Parece que estamos sozinhos, nós por nós mesmos. Nesses momentos, o cotidiano, ele traz um tédio muito grande. Nesses momentos, talvez, haja tentativas justamente de trazer uma animação ao processo. Não faça isso, meu irmão. Permaneça firme. Por quê? Porque Jesus, ele retorna. Fala retornar a Cafarnaum. Cafarnaum é a casa do consolo. E a notícia, quando ele chega, ela se espalha rapidamente. Aonde Jesus chega, aonde há um sinal, aonde há um testemunho contado, aonde há uma maravilha do Senhor, rapidamente a notícia se espalha. Esse é um poder de Deus, é um poder que, ele é mais rápido até mesmo que a própria internet. Olha, fala assim, em pouco tempo, a casa onde estava hospedada ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora. Por quê, irmãos? Nós vemos hoje, irmãos, eu particularmente, eu quero falar de algo que eu vejo aqui muito perigo. Por quê? Porque o Jesus é a própria vida e os corações andam vazios. Vazios pelo pecado que tem se aumentado, pelo amor que tem se esfriado. O amor cada vez mais difícil de encontrar. E aquele homem, ele era o amor em pessoa. Eu creio que deve ser, meus irmãos, muito bom, ter uma experiência igual aqueles discípulos tiveram de caminhar com o próprio amor. Jesus era uma pessoa muito agradável.
muito agradável. Nós olhamos isso, que as pessoas se juntavam perto dele, não era à toa. Por quê? Eu creio que se Jesus andasse hoje, meus irmãos, praticamente seria impossível de andar com ele na rua. Tamanho seria as multidões que o acompanhavam. Eu gosto de um versículo que mostra justamente isso. Por quê? Está em Joel capítulo 3, versículo 14, fala assim, ó: multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. A maioria das multidões, a maioria das pessoas, elas têm demandas que somente Deus pode atender. São decisões que precisam ser tomadas, são decisões que às vezes afligem muito o nosso coração. E a busca ao Senhor nesse momento, ela intensifica, ela aumenta, porque uma coisa é quando, alguma pessoa fala para nós e nós pensamos naquele conselho e parece que não bate com aquilo que nós queremos viver. Talvez pode ser até uma tentativa de fuga, mas outra coisa é quando nós temos certeza que a palavra vem do Senhor. É uma decisão acertada. Então as multidões justamente procuravam resoluções, decisões para a sua vida que somente o Senhor, ele vem falando ao longo do tempo. E perceba que a palavra continua falando, enquanto ele anunciava a palavra de Deus, e é isso que eu quero dizer, porque tem muitas decisões que podemos tomar que já está na palavra de Deus. A própria palavra nos instrui. E o que acontece hoje, irmãos? Pessoas procuram decisões na internet, a internet cada vez mais terra sem lei. É algo muito perigoso mesmo, meus irmãos, a internet. Eu tenho falado disso constantemente. Eu prego contra ela, por quê? Porque ela é uma ferramenta, ela aproxima. Eu, por exemplo, ganho dinheiro, prego para vocês a palavra aqui na internet, e ela é uma ferramenta, mas ela causa uma ansiedade muito grande. Sabe, quando chega uma notificação, logo nós vamos pensar que chegou uma notícia que nós queremos, e aquilo provoca, sabe, as pessoas nem desligam mais o celular para dormir. E as notificações chegam, às vezes deixa ainda, não colocam no silencioso, vai dormir, sabe, e acorda justamente para ficar pensando no dia que o Senhor vai fazer o milagre. Mas enquanto isso ele está ensinando para nós, sabe, que nós devemos morrer para esse mundo. E é impressionante porque o milagre que vai acontecer aqui fala muito disso. Fala assim, ó, 4 homens. Eu gosto do número 4 na Bíblia. O número 4 na Bíblia, ele dá a ideia de criação, mas dá a ideia de totalidade. Os 4 evangelhos, sabe, os 4 rios que cruzam o jardim do paraíso no começo de Gênesis, as 4 voltas que Eliseu mandaram eles dar, derramando a água para fazer cair fogo do céu, sempre dá uma ideia de criação e de completude. Olha, e fala assim, ó, 4 homens vieram carregando um paralítico na maca. O paralítico fala aquelas doenças, elas tinham, que o Jesus curava, elas tinham um simbolismo muito grande para nós. Paralítico é aquele, por exemplo, que sabe até o caminho que deve seguir, mas está paralisado pelo medo, paralisado pela insegurança, paralisado porque não consegue tomar uma decisão, está paralisado, está no vale da decisão. E coisa boa é ter amigos, irmão. Coisa boa é ter amigos. 4 homens, talvez seriam Marcos, Lucas, João e Mateus, os 4 do Evangelho. 4 sempre fala da criação, 4 fala da palavra. Enquanto Jesus ensinava, 4 amigos trouxeram eles. 4 amigos. E coisa boa é ter amigo que nos leva para perto de Jesus, mesmo que nós não queiramos, irmão. Aquele paralítico ali, se dependesse dele, ele ia ficar parado. Tem muita gente assim. Tem muitas pessoas intercedendo por pessoas assim que estão paradas, que às vezes nem estão no vale da decisão, às vezes até tomaram uma decisão que não é se achegar perto de Jesus. E aí o problema é grande. O problema é grande, irmãos. Eu quero falar algo muito sério. Não há paz longe de Deus. Não há. A paz que o mundo dá, ela é temporária. A paz que Deus dá, ela é diferente, sabe? Nós sabemos disso. Quem tem Jesus no coração
sabe, caminha, sabe, pode estar desabando, o céu pode estar desabando sobre a cabeça, o mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas nós temos certeza que estamos caminhando no certo, por quê? Pelo simples fato de Jesus estar aconselhando nós o tempo inteiro. E coisa boa, sabe, é ter amigos assim, que pega você e leva para perto de Jesus, mesmo que você não queira. Olha, começa falando assim, ó, por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. O evangelista Marcos, ele fala, o motivo deles não conseguiram. Eles tentaram, mas a multidão, e a multidão normalmente ela atrapalha, irmão. A multidão, eu sempre falo isso, Jesus nos leva ao deserto justamente para nós identificarmos quem é de verdade e quem é de mentira. Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém ao conselho dos ímpios, tão pouco anda com os zombadores. Irmãos, são 3 tipos de pessoa que estão ali no Salmo 1, sabe? Antes, a palavra fala que antes ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. O Senhor Jesus ensinava. E na multidão aqui, ela tem 2 tipos de pessoas, irmãos. Tem as pessoas que não querem compromisso com Jesus e simplesmente querem só receber a sua bênção, ou seja, é igual os 2 ladrões da cruz. Lucas capítulo 23 relata, os 2 ladrões da cruz, um queria descer rápido da cruz, outro reconheceu a sua culpa, e talvez ele até consiga descer da cruz rapidamente, sabe, mas vai voltar para ela já, porque a maioria dos que estavam ali na multidão é justamente isso, queriam a bênção, não queriam compromisso, não queriam se envolver, estavam ali olhando, talvez respingasse algo bom, e os fariseus, aqueles que se opõem, estavam ali no meio também. Então, no meio da multidão nós encontramos aqueles que não querem compromisso sério, não tem compromisso com nada, e aqueles que não acreditam, que vão minar a nossa fé. Em Hebreus 11:6 nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. E às vezes nós paralisamos porque nós trombamos com a multidão. Então é bom ter amigos que nos levam. E a palavra começa falando assim, então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Eu gosto, porque toda caminhada que vai até Jesus, meu irmão, começa olhando para o alto, começa indo para o alto. E aqui fala justamente de oração, a oração que sobe ao céu, sabe, de intercessão, a intercessão desses homens. Colossenses 3, versículo 2, diz que nós devemos manter o pensamento nas coisas do alto. Salmo 125 fala assim, olho para o alto dos montes e penso, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do meu Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Então toda caminhada vai começar para Jesus, vai começar subindo, irmãos, vai começar em direção ao céu. Esse é o caminho que o Senhor nos leva, o caminho para o céu, foi de lá que ele veio. Mas é interessante observar a segunda parte, porque a segunda parte envolve algo que nós não queremos fazer, que é em seguida baixar um homem na maca bem na frente de Jesus, porque para se chegar perto de Jesus, meu irmão, tem que baixar a bola. 1 de Pedro 5:7, sabe? Humilhai-vos diante da potente mão, da poderosa mão do Senhor, para que no tempo certo ele vos exalte. Vai exigir humilhação, vai exigir renúncia, vai exigir justamente a gente tomar a nossa cruz e negar o nosso eu. Para chegar perto de Jesus e conseguir aquilo que se almeja, irmãos, vai demandar isso. Agora perceba que não é aquela pessoa, meu irmão, não é o paralítico que faz isso. Quem faz é os amigos. Quem faz é a pessoa que ama. Aqueles homens deviam amar muito esse paralítico, porque eu não sei, mas aí que vai uma conjectura, a palavra não fala, então nós não podemos falar, mas esse paralítico fala assim, que ir para Jesus, o que, você tá louco? E esses amigos devem ter falado assim, fica quieto aí, senhor, pá. Vai sim para Jesus. E eu creio que ele não se arrependeu, irmãos, porque é disso que fala as nossas orações e as nossas humilhações perante o Senhor. Mas há um galardão te esperando. O próprio Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus sempre se admirava da fé de alguns homens. Ele fala que a fé salvou
o outro homem, a fé dos 4. Ele vai falar aqui agora e eu já vou terminar. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós precisamos crer que Deus é espírito e ele é galardoador. E ele fala, ao ver a fé que eles tinham, quem? Eles. O paralítico ia estar lá até agora, irmão. Ia estar lá até agora, minha irmã. A fé que eles tinham, Jesus diz, paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. E é disso que eu estou falando, irmãos. Tem muitas pessoas que estão paralisadas. Claramente o Senhor dá a entender que esse homem eram os pecados dele. Os pecados, Jesus veio, agora precisamos entender a questão dos pecados. Quem que paralisava esse homem? Claramente é uma obra de Satanás. Em Atos 10, 39, o Pedro relatando a Cornélio, ele fala que Jesus veio para desfazer as obras das trevas. E aqui os pecados está perdoado, ele está tirando toda a legalidade que Satanás tinha de tocar esse homem e manter ele paralítico no medo, paralítico na segurança. E tem muitas pessoas assim dentro da nossa família, paralíticos na sua insegurança, paralíticos, sabe, prisionados em seus medos, presos no lugar, não conseguem sair na cama, estão aprisionados na depressão, estão aprisionados na ansiedade de que aquilo que eles tanto esperam vou chegar pela notificação do WhatsApp, uma notificação do Instagram, ou então uma notificação do próprio Facebook. Não, meu irmão, é em Jesus, é orando e se humilhando diante da potente mão. Ele tem poder para perdoar-nos e curar-nos de tudo aquilo que nos paralisa. No caso desse homem eram os pecados. E eu gosto porque ele fala, depois dele discutir com os fariseus, eu nem vou entrar nisso para não alongar muito. Vou terminar aqui. Ele fala pro paralítico, ele fala no versículo 9, ele fala assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. E foi o que ele disse. Ele fala assim, ó. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e ande. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que tem muitas pessoas paralisadas que poderiam já, pelo poder dessa palavra que está sendo dita aqui agora, que já poderiam se levantar no Espírito. Então levante-se, meu irmão, no Espírito. Levante-se da depressão que te assola. Levante-se da ansiedade. Todas essas armas espirituais estão já, armazenadas dentro da palavra de Deus. Podemos orar e Deus nos dá poder de levantar para fazer o que quiser. Você tem um sonho, levante-se para realizá-lo. Olha, pegue a maca. Pegue a maca, eu gosto, porque Jeremias 3, versículo 21, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que dá mais esperança que um milagre de Jesus? Era proibido andar com a maca, mas ele estava passando com a maca na porta dos fariseus. Por quê? Para ele não lembrar do lugar aonde Jesus tinha tirado ele. Então, quando Jesus fizer o teu milagre, meu irmão, jamais esqueça, minha irmã, da onde ele te tirou. Se lembre dos momentos de depressão, não para trazer dor, porque quando Jesus faz a cura é completa. Se lembre dos momentos de ansiedade, se lembre de quanto você precisou tomar Rivotril para ter uma noite boa de sono. Se lembre quantas vezes foi necessário chapar para esquecer a dor que assolava o peito. Se lembre quantas vezes foi necessário, usar de algum artifício na internet como um filme pornográfico para aliviar a dor. Então tem que lembrar de onde Jesus tirou, porque tudo aquilo que Satanás dava para nós causava paralisia e a finalidade era a morte. Então pega a sua maca e ande. Efésios 2:10. Ande nas obras de antemão que Deus preparou para que nós andássemos nela. Se coloque a caminho. João 14:6. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Aquele homem só teve vida depois que ele encontrou o caminho e a verdade que havia em Jesus, que levava ele à vida. Então não se esqueça jamais de onde Jesus te tirou, e jamais mesmo, meus irmãos, se esqueça de andar no caminho, nas obras de antemão. Eu tenho certeza que Deus tinha uma obra para esse irmão, tenho plena convicção. Então que os irmãos possam ficar com essa reflexão, sabendo que, as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Revelará uma glória. E o Senhor tem sim, sempre, uma recompensa para aqueles que são ousados em perseverar até chegar a Ele. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.